Em uma galáxia muito, muito distante, eu fui contratado pelo próprio Darth Vader, a mando do grande Lord Sidious, para uma missão extremamente importante: melhorar a imagem do Império em toda a galáxia e esclarecer algumas pequenas fake news que a propaganda rebelde vem espalhando contra a gente. Segundo eles, o Império é malvado, opressor e destrói planetas por diversão. Mas é claro que isso é só uma visão distorcida criada pelos rebeldes vagabundos que não entendem o nosso modelo de administração eficiente. Então, senta aí na sua cadeira, pega a sua cerveja cristal geladinha e vem comigo. Eu sou o Narrador 42 e seja muito bem-vindo ao canal. Já deixa o like, se inscreve e ajuda o Império a melhorar essa imagem que tá um pouquinho complicada ultimamente. Mas antes de começarmos, precisamos falar sobre o nosso patrocinador oficial, a Cerveja Cristal, a melhor cerveja de toda a galáxia, refrescante, gelada e aprovada por milhões de sistemas. Até o próprio Imperador gosta. Primeiro, precisamos falar sobre a propaganda rebelde, que infelizmente vem crescendo muito nos últimos tempos. Cada vez mais pessoas estão sendo enganadas por essa narrativa de que o Império é injusto e que deveríamos acabar com tudo que construímos durante anos para trazer felicidade para a galáxia. Mas isso é uma grande mentira criada pelos rebeldes. O que eles realmente querem não é liberdade, não é paz e menos justiça. O objetivo deles sempre foi um só: derrubar o governo atual, tomar o controle para eles mesmos e destruir toda a estrutura que mantém a galáxia funcionando. No fim das contas, é só inveja. Eles olham para tudo que o Império construiu e não aceitam que alguém conseguiu fazer o que eles nunca conseguiram. E se você parar para analisar quem são os principais líderes da rebelião, fica ainda mais claro. Muitos deles eram pessoas que antigamente tinham muito poder, privilégios e influência antes da ascensão do Império. Mas quando perderam suas antigas regalias e tiveram que conviver com um cidadão comum, perceberam como a vida real era difícil. E ao invés de aceitar essa nova realidade, decidiram lutar para recuperar o poder que perderam. Eles não querem libertar o povo, eles querem voltar ao topo. São pessoas que sempre estiveram acostumadas a mandar e agora tentam convencer a todos que estão fazendo isso pelo bem da galáxia. É claro que precisamos reconhecer que existem alguns casos isolados de abuso dentro do Império. Sim, sabemos que existem bases onde alguns oficiais acabam passando dos limites, extorquindo pessoas ou criando problemas em determinados planetas e vilas. Mas precisamos lembrar de uma coisa: o Império é gigantesco. Nós estamos presentes em milhares de sistemas e incontáveis planetas. É impossível controlar absolutamente tudo que as pessoas fazem o tempo todo. Sempre vão existir indivíduos ruins em qualquer lugar da galáxia. A diferença é que quando esses casos chegam até nós, medidas são tomadas imediatamente. A justiça imperial funciona e continua funcionando. Outra grande fake news espalhada pelos rebeldes é que o Império seria cruel por natureza e que somos uma ditadura que construiu uma estação espacial apenas para destruir o planeta inteiro. Gente, vamos parar para pensar um pouco. Olha o tamanho dessa acusação. Quem trouxe estabilidade para a galáxia depois de tantos anos de caos? Quem está presente em todos os sistemas garantindo segurança, comércio e ordem? O Império. Nós não estamos controlando planetas, nós estamos organizando planetas. Existe uma diferença. Cada mundo continua tendo suas próprias culturas, seus costumes e suas próprias formas de viver. Tudo que pedimos em troca é uma pequena contribuição, alguns tributos para manter essa grande máquina funcionando e garantir que todos possam continuar prosperando. E graças a essa estrutura, todos conseguem trabalhar, produzir e movimentar a economia. O comércio continua ativo, os mercados continuam funcionando e a galáxia nunca esteve tão conectada. Antes do Império, era uma bagunça. Cada planeta fazia o que queria, cada grupo tinha sua própria agenda e ninguém conseguia manter uma verdadeira ordem. E falando em bagunça, precisamos falar dos antigos Jedi. Por muito tempo eles diziam ser os grandes defensores da paz, mas cada vez mais estavam tentando entrar na política, tentando decidir o que era certo ou errado para todos. Eles tinham poder demais, influência demais e, sinceramente, isso nunca foi saudável. Um pequeno grupo de pessoas com habilidades especiais controlando decisões de bilhões de seres, isso sim poderia levar a galáxia ao caos. No fim, o Império só fez o que precisava ser feito, trouxe equilíbrio, estabilidade e colocou a galáxia novamente nos trilhos. E agora, precisamos falar dos grandes nomes que estão por trás de todo esse Império que estamos construindo. Porque, infelizmente, a propaganda rebelde tenta transformar nossos maiores líderes em verdadeiros monstros da galáxia. E o principal alvo dele sempre foi ele, o nosso grande Lord Darth Vader. Muitos esquecem toda a história por trás desse homem. Eles olham para a armadura, para o capacete, para aquela respiração marcante e automaticamente assumem que existe apenas maldade ali dentro. Mas poucas pessoas param para pensar no ser humano por trás de tudo isso. Ô, Chatinho! Yeah. Não encontramos teu headphone, não. Olha aqui. Onde você escondeu meu headphone? Eu não consigo respirar!
Darth Vader não é apenas um líder imperial, ele também é um pai que foi afastado de seus filhos por anos, que teve sua própria família tirada dele e que simplesmente queria reencontrar aqueles que ama. Mas os rebeldes nunca falam dessa parte, não é mesmo? Eles preferem contar apenas a versão que favorece eles. Eles falam como se Darth Vader tivesse acordado um dia e decidido abandonar tudo, quando na verdade ele foi traído por as pessoas mais próximas que ele tinha. Seu próprio melhor amigo, alguém que lutou ao lado dele, alguém que conhecia seus sonhos e suas dores, virou as costas no momento que ele mais precisava. Depois disso tudo, quando ele tenta recuperar aquilo que perdeu, quando tenta novamente se aproximar de sua família, quem aparece como vilão da história? Ele. É muito fácil julgar alguém quando você só conhece uma parte da história. A rebelião pegou uma situação familiar complicada e transformou a narrativa para manipular a galáxia inteira. Mas nós do Império sabemos que por trás daquela armadura existe alguém que passou por muita coisa e continua fazendo seu trabalho todos os dias para manter a ordem. E claro, não podemos esquecer do nosso grande imperador, Darth Sidious, uma das figuras mais importantes da história recente da galáxia. Enquanto alguns tentam espalhar medo e dizer que ele apenas quer poder, a verdade é que poucos líderes fizeram tanto pela economia e pelo desenvolvimento de tantos sistemas. O Imperador criou oportunidades para milhões de seres pela galáxia inteira, soldados, engenheiros, pilotos, técnicos, funcionários administrativos, especialistas em tecnologia e milhares de outros profissionais encontraram empregos graças à expansão e organização do Império. Um dos maiores exemplos disso é a nossa querida Estrela da Morte. Os rebeldes adoram mostrar apenas o lado negativo, mas ninguém para pensar na quantidade absurda de trabalhadores que existem por trás daquela estrutura gigantesca. Vocês acham que uma estação espacial daquele tamanho funciona sozinha? Claro que não. Existem milhares de funcionários trabalhando todos os dias para garantir que tudo continue funcionando perfeitamente. Pessoas cuidando da manutenção, pessoas monitorando sistemas e responsáveis pela segurança e garantindo que todas as operações aconteçam como planejado. É praticamente um país inteiro no espaço. E, diferente de como os boatos dizem, o Império valoriza seus funcionários. Os salários são pagos corretamente, os benefícios estão em dia e nossos trabalhadores contam até com vale alimentação para garantir que ninguém fixe aquela refeição depois de um longo turno. Porque nós entendemos que um trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo. E isso é algo que os rebeldes nunca vão admitir. Eles veem uma estação espacial e nós vemos milhares de empregos. Eles veem uma arma, nós vemos tecnologia, desenvolvimento e investimento. É claro que uma estrutura desse tamanho precisa de regras e precisa de organização, mas é exatamente por isso que o Império existe. Para colocar ordem onde antes existiu caos. Porque antes do Império, cada planeta seguia seu próprio caminho, cada grupo fazia o que queria e a galáxia inteira sofria com conflitos intermináveis. Hoje existe uma força central garantindo que tudo continue funcionando. E quando alguém tenta destruir a estabilidade, quando alguém tenta colocar bilhões de vidas em risco por causa de uma rebelião, o Império precisa agir. No final das contas, talvez a maior mentira contada sobre Darth Vader e Darth Sidious seja que eles são vilões. Agora, precisamos continuar falando sobre os rebeldes, e uma das maiores provas que eles não são esses heróis que tentam vender para a galáxia, porque uma coisa que eles fizeram muito bem é mudar a narrativa e transformar qualquer ato deles em algo nobre, mesmo quando claramente não é. Um dos maiores exemplos foi quando eles invadiram uma base imperial apenas para roubar arquivos confidenciais, e eles tratam isso como se fosse uma grande missão heróica, mas vamos pensar um pouco, diversos profissionais que fazem o Império continuar funcionando todos os dias. Mas para os rebeldes, isso não importa, porque na cabeça deles, se o objetivo for atacar o Império, qualquer coisa é permitida. Eles invadem, roubam informações e depois saem pela galáxia contando como se fossem os grandes salvadores, quando na verdade colocam inúmeras pessoas em risco apenas para conseguir alguns arquivos. E o mais curioso é que eles sempre falam sobre liberdade, sobre proteger vidas, mas quando tiveram a oportunidade de mostrar isso, eles fizeram exatamente o contrário. E talvez a maior prova disso tenha sido caçar a primeira Estrela da Morte. Eles gostam de contar como uma grande vitória, como se tivesse destruído apenas uma máquina sem vida, mas eles esquecem de mencionar que tudo existia dentro daquela estação. A Estrela da Morte não era simplesmente uma arma, era uma estrutura gigantesca com milhares de trabalhadores, pessoas que tinham empregos e que tinham funções que estavam todos os dias ajudando aquela estação a funcionar perfeitamente. Existiam equipes de manutenção, engenheiros, operadores e diversos funcionários que dependiam daquele trabalho para sustentar suas famílias. Mas quando os rebeldes destruíram tudo isso, eles não pensaram nessas pessoas. Eles só comemoraram, fizeram uma festa, depois tentaram convencer a galáxia de que aquilo foi um momento de esperança. Mas percebam a diferença entre nós e eles. O Império entende que por trás daquela grande construção existem pessoas, existem trabalhadores e existe uma estrutura que precisa continuar funcionando. Já os rebeldes olham para tudo isso e enxergam apenas um alvo. Eles falam que lutam contra a tirania, mas são os mesmos que atacam instalações, roubam informações e comemoram quando milhares de pessoas são afetadas. E é por isso que nós continuamos lutando. Porque podem tentar destruir nossas bases, podem tentar roubar nossos arquivos e podem tentar espalhar qualquer tipo de propaganda contra o Império.
Mas existe uma coisa que eles nunca vão conseguir tirar de nós: nossa determinação. O Império nunca desistirá. Nós nunca iremos recuar. Porque no final, quando essa guerra acabar, a galáxia vai perceber quem realmente estava disposto a manter tudo em ordem. E depois de tudo isso, acho que fica claro que existe uma grande diferença entre a história que os rebeldes contam e a realidade que nós do Império conhecemos. Durante anos eles tentam pintar o Império como o grande vilão da galáxia, como se tudo o que fizemos fosse apenas por maldade. Mas quando você olha mais perto, percebe que existe muito mais por trás disso tudo. Sim, o Império tomou decisões difíceis, sim, existem momentos que foram complicados e que geraram muita controvérsia, mas administrar uma galáxia inteira nunca foi uma tarefa fácil. Não estamos falando de uma pequena cidade ou um único planeta, estamos falando de bilhões de seres, milhares de sistemas, incontáveis mundos diferentes que precisam de uma liderança forte para continuar funcionando. E é exatamente por isso que o Império existe, para trazer ordem, estabilidade e garantir que a galáxia não volte para aquela época onde cada grupo fazia o que queria e que ninguém conseguia controlar nada. Porque no final das contas, essa guerra nunca foi sobre poder ou sobre quem controla a galáxia, foi sobre uma visão de futuro. De um lado temos aqueles que querem destruir tudo esperando algo melhor que apareça depois, e do outro temos nós, que acreditamos que é preciso construir, organizar e manter aquilo que já foi criado. Então, se você é um cidadão imperial assistindo isso, saiba que continuaremos trabalhando todos os dias para melhorar nossa imagem, combater as mentiras rebeldes e mostrar a verdadeira história do Império. E para aqueles que ainda acreditam na propaganda rebelde, bom, um dia talvez você perceba que nem tudo é tão simples quanto parece. E talvez o maior truque dos rebeldes tenha sido convencer a galáxia inteira de que nós somos vilões. Mas como todo bom profissional de marketing sabe, no final não importa apenas a verdade, importa quem conta a história. Eu sou o Narrador 42 e esse foi mais um relatório oficial do Império. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. E se você não gostou, o Sr. Darth Vader irá fazer uma visita para você perder a respiração. E claro, não se esqueça, o Império agradece sua colaboração.